a gente falou aí: "Ah, como assim a Michelle é inteligente?". Sim, ela é muito inteligente, ela tem uma capacidade de comunicação zilhões de vezes melhor do que o Bolsonaro, ela é treinada nas igrejas evangélicas, e as igrejas evangélicas não cresceram como cresceram, porque eles têm dificuldade de falar com o povo. Quem tem dificuldade de falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos, claros e sinceros, porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, somos nós. Ela fala, e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor do que o Bolsonaro. O único problema que o bolsonarismo tem em apoiar a Michelle é o fato dela ser mulher, porque eles são estruturalmente misóginos. Mas como ela é uma mulher que se propõe a defender a misoginia como tática, isso vai deixar de ser um problema. Então, prestemos atenção nessa figura. Não estou falando que ela é inteligente do meu ponto de vista, nem para fazer o que eu acho que o país precisa, obviamente que não. Mas para o projeto deles e para o que eles precisam, ela é uma carta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e quiçá de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e quiçá de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. O Paulo Breguet, no início do livro, compara o que temos hoje no nosso Supremo ao que havia na época mais sangrenta da União Soviética. Ele cita o procurador-geral russo Andrei Vyshinsky, que perseguiu todo mundo que consideravam que era ou poderia ser contra o regime comunista. Ele tinha os papéis de acusador, juiz, investigador e vítima. Ele tinha sua polícia particular, que fazia operações na calada da noite. Ele perseguia, ameaçava, censurava, caluniava e prendia quem quisesse. Lembra alguém aqui no Brasil? O livro discorre sobre tudo o que precedeu a abertura desse inquérito 4781 em 14 de março de 2019. Por exemplo, mais um movimento do STF contra a Lava Jato, querendo passar para a Justiça Eleitoral o julgamento de crimes comuns conexos aos eleitorais. Isso gerou muitas críticas dos brasileiros a ministros do Supremo. Então, o Dias Toffoli instaurou o inquérito com a desculpinha de apurar crimes relacionados a notícias fraudulentas. E o livro explica todos os absurdos dessa decisão. São muitos. O inquérito foi aberto de ofício, sem a provocação do Ministério Público. A justificativa é que iriam apurar crimes cometidos nas dependências do Supremo, mas se tratava de críticas, de supostas ameaças, calúnias, difamações, injúrias praticadas na mídia digital, na internet. Mesmo em relação a isso, o procurador Marcelo Rocha Monteiro diz que o regimento interno do STF não se sobrepõe à Constituição. E a lei máxima prevê a separação da função persecutória da função jurisdicional. E, contra o regimento interno do STF, o Dias Toffoli entregou o inquérito ao Alexandre de Moraes. Não houve, como diz a lei, sorteio ou prevenção mediante sistema informatizado. Não havia qualquer fato, ato, crime ou circunstância, ou mesmo investigados definidos. E as pessoas que foram envolvidas no inquérito não têm foro privilegiado. O inquérito viola o sistema acusatório. Um magistrado não pode desempenhar ao mesmo tempo as funções de juiz, investigador, acusador e vítima. Viola também o direito de defesa. Os advogados não conseguem acesso aos autos. As medidas cautelares de busca e apreensão também não tiveram a manifestação do MP. Por tudo isso, a então Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, determinou 2 vezes o arquivamento do inquérito, mas o Alexandre de Moraes mandou que ele seguisse. A juíza Ludmila Lins Grilo escreveu o seguinte: o inquérito 4781 não é apenas ilegal e inconstitucional. Mais do que isso, é um ato inexistente juridicamente, pois que significa muito mais do que a violação formal a algum artigo da Constituição. Ele simplesmente não tem qualquer previsão na Constituição.
é definitivamente um instrumento de intimidação, de perseguição, de censura a jornalistas e cidadãos em geral. É assassinato de reputação de críticos, mesmo que nenhuma ofensa criminalmente relevante tenha ocorrido da parte de muitos dos investigados. E esse inquérito se estendeu para a Justiça Eleitoral, Tribunal de Contas da União e para o Congresso Nacional, porque houve a CPMI das fake news. Aliás, essa comissão parlamentar foi mais uma palhaçada, com depoimentos até da Joyce Hasselmann e do Alexandre Frota, que chegou a citar um perfil falso do professor Olavo de Carvalho. Não sei se vocês lembram disso. E ainda surgiu, em abril de 2020, um ano praticamente depois da abertura do 4781, um novo inquérito, o dos atos antidemocráticos, o 4828. E os dois inquéritos foram chancelados pelo plenário do Supremo por 10 votos a 1. 10 votos a 1. Só o Marco Aurélio Melo votou contra. Esse inquérito dos atos antidemocráticos, que era também um absurdo completo, acabou arquivado em julho de 2021, mas virou, na mesma hora, inquérito das milícias digitais. O professor Rogério Greco escreveu o seguinte: o Supremo Tribunal Federal foi se transformando numa corte essencialmente política. Seu objetivo principal é calar a maioria conservadora do país, impondo-lhe o medo. As decisões do STF têm sido contrárias às expectativas populares. Há muitas pesquisas que mostram isso. E o Supremo tem invadido a competência dos outros poderes. O inquérito do fim do mundo é um instrumento para impor o medo, para caçar e punir os críticos de ministros do Supremo. Não importa, qualquer um que seja considerado um inimigo da corte, de um certo espectro político. A juíza Ludmila Lins Grilo, que assina um dos capítulos do livro, Inquérito do Fim do Mundo, está aqui de novo, publicado em 2020, ela escreveu o seguinte: não sei se após a publicação deste texto vou permanecer com minha ficha criminal imaculada, ou se, uma vez que exerço funções de juíza de direito em solo pátrio, vou continuar recebendo dos poderosos a bondosa e gentil anuência para me manter nas atividades judicantes. A Ludmila, vocês devem saber, foi perseguida, aposentada compulsoriamente, ameaçada e hoje é uma exilada nos Estados Unidos. Eu vou ler alguns trechos sobre o que pensam do inquérito do fim do mundo os autores deste livro aqui. Inquérito do Fim do Mundo. Vamos lá. É o processo mais aberrante de toda a história do STF. Momento mais fúnebre da história do direito brasileiro. O inquérito ignora todas as regras jurídicas para impor diretamente a vontade de seus autores. O inquérito, que por definição deveria ser um procedimento meramente investigatório, assume a forma que for necessária para reprimir o, entre aspas, infrator/investigado. É a prova do fim de um Estado civilizado, em que o direito provê segurança jurídica e se funda em algum ideal de justiça e não no mero arbítrio dos que se encontram no topo do estamento burocrático. É uma aberração jurídico-persecutória de fazer corar os ditadores mais autoritários da história mundial. Bom, dito tudo isso, quais seriam as possíveis soluções? Há críticas à Constituição, muito longa, muito confusa e, como está no livro, cheia de princípios etéreos, principiológica, o que abre margem para a militância dos ministros do Supremo. Um dos autores propõe mudança nos critérios para a escolha dos ministros, mandato fixo e não o limite de idade, hoje em 75 anos. Há também, claro, uma menção à possibilidade de impeachment de ministros do Supremo, o que depende do presidente do Senado, do plenário do Senado. Falam da importância das iniciativas individuais, da busca pelo aperfeiçoamento pessoal, baseado na ética, nos valores morais, que isso precisa ganhar corpo, unir as pessoas nesse movimento de coragem para mudar a história. Eu vou citar um último trecho escrito pela Ludmila. Negar existência ao inquérito do fim do mundo, repudiando-o com todo o vigor, simboliza o resgate do direito e das suas tradições.
e essa luta é dever de todo aquele que ainda pretenda viver em liberdade, garantindo-a para si, para os seus, para o próximo e para as próximas gerações. E duas frases do Paulo Breguet. A justiça é um anseio que habita o coração do homem. Obrigar o homem a viver sem justiça é como tentar fazê-lo viver sem coração.